Milionário desapareceu em 2013 em casa. 7 anos depois, homem fazendo trilha encontrou algo chocante. Era como se ninguém soubesse o que aconteceu com Victor Monteiro. O milionário desaparecido virou lenda, manchetes antigas, rumores abafados pela poeira do tempo. Em 2013, ele sumiu da própria mansão no alto da serra, uma construção enorme, isolada, que parecia abandonar-se ao vento e ao silêncio. 7 anos. 7 anos de mistério. De vez em quando, algumas pessoas falavam do lugar. Viagens estranhas, vultos, uma luz que aparecia só às vezes na janela do quarto mais alto. Até que, numa trilha esquecida pela mata, um homem tropeçou num corpo caído à sombra de velhas árvores tortas. Era uma moça, jovem, frágil e desacordada, com roupas sujas e um ar tão perdido que fazia o coração apertar. Essa moça, Sofia, foi levada para a mansão de Victor, que voltou para o centro da história como um fantasma. Ele estava lá, mas diferente, marcado por anos de dor que ninguém podia enxergar. O sol da tarde batia forte, clareando a propriedade. Um lugar imenso e lindo, mas coberto por teias de abandono, relíquias douradas que pareciam frágeis junto à tristeza que pintava as paredes. Victor morava ali, recluso, preso dentro daquela fortaleza de ouro e solidão. Seu rosto carregava o peso de um acidente devastador, que anos atrás tirou tudo o que amava. A esposa, o filho pequeno, desaparecidos de uma vida queimarar. Sofia, por outro lado, não sabia quem era. A memória mexia com ela como náufrago agarrado a pedaços de madeira. Cada vez que abria os olhos, sentia a respiração pesada e o coração disparado. Mas nenhum pedaço do passado voltava direito. Só fragmentos, imagens confusas, que pulsavam como uma dor surda. Aos poucos, Victor, que não queria ninguém por perto, viu na presença dela um estranho espelho do próprio sofrimento. Ela chegava ali sem respostas. Ele sem coragem para encarar as perguntas. Mas dentre as sombras da mansão e as lembranças em pedaços, havia algo mais. Uma carta chegou, amarelada, escrita numa caligrafia apressada. Sofia não é um acidente, dizia. Ela foi enviada para despertar aquilo que você tentou enterrar. Aquilo, Victor sentiu o peito apertar de novo, como se a clavícula esmagasse sua última esperança. Os sussurros da casa se intensificaram. Vozes invisíveis cercavam os dois, como se algo maior, obscuro, os puxasse para um jogo de sombras, onde a verdade era o prêmio e o perigo a companhia constante. Victor resistia. Veio o medo, o nervoso, a urgência do silêncio quebrado por segredos de gente poderosa, pronta para esconder Sofia de qualquer jeito. O mistério estava diante deles, contra o tempo, contra a memória e contra o medo que os consumia. A guerra entre o passado e a verdade começava ali, implacável. Eles estavam prontos. Ninguém sabia. Só aquela carta e o ar quente da tarde pesando como um aviso que ninguém podia ignorar. Ei, antes de continuarmos com essa história, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Curta e compartilhe, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sua participação faz toda a diferença. Era uma tarde abafada, e o silêncio da mansão parecia vibrar. Victor olhou para Sofia, os olhos dela refletindo um medo profundo, um espelho para o seu próprio vazio. A carta estava tremendo nas mãos dele. Ela foi enviada para despertar aquilo que você tentou enterrar. Isso o atormentava. Ele queria entender, mas temia o que encontraria. De repente, um barulho interrompeu seus pensamentos.
um estalo agudo vindo da porta. Todos os músculos de Victor se contraíram. Ele se virou rápido, tenso como um estilingue. A porta rangia e então se abriu. Um homem alto, vestido de preto, entrou. Ele tinha uma presença imponente e os olhos eram frios como aço. Victor, começou, a voz grave ecoando pelas paredes. Você não está seguro aqui. Sofia mal conseguia processar as palavras. Quem é você? A pergunta dela saiu como um sussurro, mas ecoou na sala. O intruso a observou por um momento e algo mudou em seu olhar. Ele parecia estar avaliando a jovem diante dele. Uma pessoa que está aqui para te proteger. E a ele também. O ele se referia claramente a Victor, que se sentia cada vez mais sufocado. Mas a verdade é que você está mais preso do que imagina, Victor. Olha, e assim, o clima pesado parecia se transformar em uma tempestade. O que você sabe sobre Sofia? Victor disparou, o nervosismo transparecendo. O homem sorriu de forma tensa. Sofia não é quem você pensa que é. E eu conheço a verdade que você tentou sepultar. Aquela frase explodiu na mente de Victor. Ele sempre soube de seus segredos, mas dizer que Sofia era parte disso, isso era inaceitável. Os olhos de Sofia estavam arregalados, confusos. Do que você está falando? A voz dela tremia. Uma onda de desespero tomou conta do ambiente. O homem deu um passo à frente, sua presença dominando o espaço. A respiração de todos ficou pesada de expectativa. Ela é uma chave, Victor. A chave para algo que pode libertar você, ou destruir tudo. As palavras estavam impregnadas de uma gravidade que parecia entorpecer até o ar ao redor. E mais importante, a sua família. Eles estão mais perto do que você imagina. Victor sentiu seu mundo ruir. Lembranças de sua esposa e filho começaram a se misturar com o presente, como sombras dançando na parede. Você está mentindo. Eles estavam desaparecidos. Eles nunca estavam realmente longe. Você sabe disso. A afirmação do homem fez Victor cambalear. O passado se condensou numa única verdade. Algo que ele não conseguia ignorar mais. Por um momento, tudo o que ele sabia virou poeira. As memórias que ele mantinha em cativeiro estavam voltando à tona com uma força brutal. Você precisa escolher, Victor. Deixar a verdade vir à tona ou permanecer preso na sua dor. O homem apontou para Sofia. Ela não é um acidente. Ela é a ligação com o que você perdeu. Victor olhou para Sofia, que agora parecia uma imagem de sua vida, um eco do que ele amava. A urgência da revelação colidia com o medo de perder tudo novamente. Mas a pergunta pairava no ar, como uma bomba pronta para explodir. Se a verdade era a chave, o que ela poderia abrir? E, principalmente, qual seria o custo disso? Ninguém sabia, e o silêncio que se seguiu foi o prelúdio de algo monumental. A tarde continua quente, mas o interior da mansão parecia tremer, como se a verdade estivesse prestes a sair do esconderijo. E no fundo de seu ser, Victor sentiu que a tempestade estava apenas começando. Victor ainda estava atordoado pelas palavras do homem em preto quando, de repente, a sala ficou gelada. Foi como se um vento cortante tivesse atravessado as paredes da mansão, trazendo um arrepio que subiu pela espinha de todos ali. Sofia, com os olhos arregalados, não conseguia desviar o olhar daquele estranho, que parecia saber mais do que deveria. O ambiente, antes tomado pela tensão, agora pulsava com uma expectativa insuportável. Você precisa decidir, Victor. O homem continuou,
Mas a voz dele desbotou para um eco distante, quase irreconhecível. Antes que pudesse protestar, um estrondo ensurdecedor irrompeu pela porta dos fundos, fazendo o chão tremer sob os pés. Todos se viraram, com os corações acelerados. É hora da verdade, Vitor. A voz era inconfundível e cortante. A figura puxou o capuz, revelando um rosto familiar. Era Laura, sua esposa, a mulher que ele acreditava ter perdido para sempre. O ar pareceu sumir do lugar. Vitor ficou paralisado, sem saber se ria ou chorava. Laura? Mas como? Por que você está aqui? A incredulidade dançava nos lábios dele. Porque você precisa enfrentar a verdade sobre o que aconteceu. Não posso deixar que você se afunde mais nessa dor, disse ela, a voz firme, mas com um tremor que denunciava a fragilidade daquela reunião. Todos os olhos estavam fixos nela, expectativa e choque misturados no ar pesado. Olhou de Victor para Laura, confusa. Quem é ela? Sua voz tremeu, ainda assustada pela cena surreal. Essa é a mulher que eu pensei que perdi. Victor teve dificuldade em articular. Era como se uma montanha de emoções estivesse prestes a desabar. Mas Laura não parecia interessada em respostas suaves. As coisas não são o que parecem, Victor. Vê, você não sabe a verdade sobre Sofia. Eu me escondi para protegê-la, e agora isso a colocou em grande perigo. Cada palavra era um golpe, e a tensão no ambiente aumentava. O misterioso homem de preto precipitou-se para a frente, tomando posição. O que você está dizendo, Laura? Isso não é parte do plano. Você está enganado, ela disparou. Sofia é mais importante do que você imagina. O passado de todos nós está entrelaçado, e agora ela é a chave para escapar dessa teia. Victor olhou de novo para Sofia. A revelação estava prestes a mudar tudo, mas ele se sentiu empurrado para a borda de um abismo. O que Laura estava tentando dizer? O que esconderam dele durante todos esses anos? Não, isso não pode ser verdade. Ele balançou a cabeça, sentindo o chão se abrir sob os pés. O homem ao lado de Laura começou a se movimentar, como se estivesse pronto para entrar na briga. Victor, você precisa entender. Precisamos de você, mas você precisa escolher de que lado está. Laura gritou, e a urgência da declaração ecoou como um chamado. Victor se viu dividido entre o amor e o medo. A verdade estava na ponta da língua, mas a dúvida também o envolvia como uma neblina densa. As peças começavam a se juntar. Mas qual era o custo disso? Ele tinha que decidir, mesmo que isso significasse perder mais do que já havia perdido. E assim, com a tempestade dentro e fora da mansão, Victor se viu na encruzilhada. O tempo corria, e a verdade que ele tanto temia poderia ser a única saída. Mas a que preço? Victor sentia a tempestade dentro dele crescendo, e a revelação de Laura estava prestes a derrubar todas as paredes que ele construiu durante esses anos. O que ela estava dizendo era tudo um pesadelo. Mas antes que pudesse processar, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta dos fundos, que estava entreaberta, explodiu com uma força inesperada. Os cristais de luz da candelabro tremeram, e todos olharam em direção ao estrondo. Uma figura encapuzada entrou, não mais que um vulto. O coração de Vitor disparou. Ele estava preso entre a raiva e o medo. É hora da verdade, Vitor. A voz era profunda, cheia de autoridade. Vitor não conseguia acreditar no que estava vendo. Era Rafael, o braço direito do pai, um amigo de longa data, alguém que havia desaparecido na mesma época que sua família. Rafael? Você está vivo? Onde você estava? A incredulidade fez a voz de Victor alcançar um tom agudo.
Laura pareceu perder a compostura. Eu não tenho tempo para explicações, Victor. Walter se virou para Laura. O desprezo em seu olhar era inegável. Você não deveria ter voltado. Essa não é a hora. Você sabe disso. É isso mesmo que você acha? A confiança de Laura rompeu a tensão. Deu um passo à frente, mas o homem de preto pode facilmente conter sua determinação crescente. Eu não estou aqui para fugir. Estou aqui para proteger ele e você. O clima pesava no ar. A tensão entre os três era palpável. Sofia, ainda confusa e presa em um pesadelo que não entendia, observava sem saber como reagir. A presença de Rafael trouxe uma nova onda de incerteza, dissolvendo o que Victor pensava entender. Você trouxe a garota aqui como isca, não foi? Rafael a acusou, a voz fria cortando o espaço. O que você pretende fazer? Victor estava perdido. Lembrou-se da carta. Sofia não é um acidente. O mundo parecia girar em torno de uma verdade amarga que ele não estava pronto para aceitar. O que era real? A frágil moça ao seu lado ou a mulher que amou e agora estava ali erguendo velhos fantasmas? Rafael, você não pode! Laura gritou, desesperada, buscando em Victor um olhar que dissesse que tudo ficaria bem. Mas ele nem mesmo sabia o que deveria sentir. E se eu puder? Rafael sorriu de forma traiçoeira. Só precisamos da peça certa no lugar certo. E você, Laura, está jogando tudo fora. E conflito no ar era como um fio prestes a romper. O silêncio se espalhou por um segundo, pesado como uma resposta não dita. Sofia é a chave, Victor. As palavras de Laura ecoaram, fazendo um nó de desespero apertar em seu estômago. Ela contém a verdade que você ignora. E o que aconteceu com sua família? Então o chão sob seus pés pareceu ceder. Uma explosão de luz ofuscou. Um segundo depois, Sofia se contorceu, gritando, enquanto o ambiente ao redor começou a desmoronar como se a própria mansão estivesse em chamas. Não! Victor gritou, tentando alcançar Sofia, mas era como se uma força invisível o segurasse. Tudo acontece em um turbilhão de gritos, de risos maníacos, a sala iluminada pelo brilho de segredos se revelando. E no meio desse caos, uma risada que Victor não reconhecia cortou o ambiente. E ele soube, por um instante aterrador, que a verdade era mais escura do que ele jamais poderia imaginar. Os rostos mudaram, as sombras se contorceram, e a luz revelava quem realmente eram. Não havia mais escapatórias. A realidade estava se remetendo ao que nem mesmo Victor poderia suportar. Escolha, Victor. A voz de Rafael ressoou entre o barulho crescente. Agora você verá quem realmente controla tudo isso. E assim, com o mundo em torno dele desmoronando, Victor sentiu que precisava de decisões impossíveis na pior hora. E em meio à destruição, tudo ficou escuro. Que verdades aguardavam para serem reveladas? Ele estava prestes a descobrir. A escuridão tomou conta da sala, assim que o mundo desmoronou. Sofia gritava, e o som se misturava ao barulho ensurdecedor que enchia o ar. Victor estava paralisado, os olhos fixos na mulher que havia perdido e que agora reaparecia. Laura estava lá, mas e o que isso significava? Ele mal conseguiu pensar. Victor, olhe para mim! Laura gritou, mas a voz dela se perdeu no caos. A figura encapuzada, Rafael, começou a andar em direção a ela. Sua expressão uma mistura de raiva e desdém. Você não deveria estar aqui, Laura. Ele avançou, mas Laura não recuou. Estou aqui para salvar você, Victor, e salvar Sofia. A urgência na voz dela reverberava nas paredes da mansão. Mas para quem? O que estava acontecendo? Expectativa e pânico se misturavam no ar. Então uma luz pulsante cortou a escuridão. As paredes pareciam vibrar.
O tumulto aumentou nos rostos das figuras que o cercavam, e Sofia desabava em agonia, como se algo a estivesse prendendo. E então a revelação. Um pequeno objeto prateado caiu do ventilador quebrado. Com um estalo, tocou o chão. Era um broche, a mesma peça que Victor havia dado a Laura no dia do casamento deles. O tempo parou. Como você tem isso? Victor balbuciou, a voz vacilante. O broche refletiu a luz e a atmosfera esquentava. O olhar de Laura ficou fixo no objeto, seu medo se transformando em desespero. Você não deveria ter encontrado isso. Ela começou a se afastar, mas Rafael se interpôs, segurando-a. Não venha fugindo agora, Laura. O tom ameaçador fez o coração de Victor acelerar. A presença de Laura já era uma montanha de confusão, mas o broche trouxe uma onda de memória. A última vez que ele o viu foi na noite do acidente, numa conversa sobre segredos que ele nunca soube. Você sabia o que aconteceria, ele murmurou, a compreensão se moldando em seu ser. Você estava envolvida. O que você fez? Você é a chave. O ar carregava um misto de trevas e revelações. Laura piscou para cima. Sofia, você precisa entender. O que sabemos é pior do que podemos imaginar. Victor lutou contra a força da revelação. Perceber que toda a dor de anos se resumia a uma única escolha. A verdade que poderia salvá-lo ou matá-lo. O sussurro de segredos não revelados pesava em seu peito. O lugar estava repleto de sombras, e as luzes pareciam dançar em torno deles, como testemunhas de um crime que ainda não sabiam que estava sendo cometido. Mas antes que pudesse formar uma resposta, uma explosão estourou do andar de cima, fazendo as paredes tremerem. O chão se abriu. Um pedaço da estrutura caiu ao lado deles, e a sala foi preenchida com poeira e gritos. O pânico se espalhou, as luzes se apagaram, e o caos tomou conta. E no meio do desespero, uma voz ecoou do além. É hora de escolher, Victor, a verdade ou a mentira. O templo da dor estava prestes a desmoronar, e ele tinha que decidir em um instante. O que realmente protegeria tudo o que amava. A tempestade estava apenas começando. A escuridão tomou conta da sala assim que o mundo desmoronou. Sofia gritava, e o som se misturava ao barulho ensurdecedor que enchia o ar. Victor estava paralisado, os olhos fixos na mulher que havia perdido e que agora reaparecia. Laura estava lá. Mas, e o que isso significava? Ele mal conseguia pensar. Victor, olhe para mim! Laura gritou, mas a voz dela se perdeu no caos. A figura encapuzada, Rafael, começou a andar em direção a ela. Sua expressão uma mistura de raiva e desdém. Você não deveria estar aqui, Laura. Ele avançou, mas Laura não recuou. Estou aqui para salvar você, Victor, e salvar Sofia. A urgência na voz dela reverberava nas paredes da mansão. Mas para quem? O que estava acontecendo? Expectativa e pânico se misturavam no ar. Então, uma luz pulsante cortou a escuridão. As paredes pareciam vibrar. O tumulto aumentou nos rostos das figuras que o cercavam. E Sofia desabava em agonia, como se algo a estivesse prendendo. E então uma revelação. Um pequeno objeto prateado caiu do ventilador quebrado. Com um estalo, tocou o chão. Era um broche, a mesma peça que Victor havia dado a Laura no dia do casamento deles. O tempo parou. Como você tem isso? Victor balbuciou, a voz vacilante. O broche refletiu a luz e a atmosfera esquentava. O olhar de Laura ficou fixo no objeto, seu medo se transformando em desespero. Você não deveria ter encontrado isso. Ela começou a se afastar, mas Rafael se interpôs,
segurando-a. Não venha fugindo agora, Laura. O tom ameaçador fez o coração de Victor acelerar. A presença de Laura já era uma montanha de confusão, mas o broche trouxe uma onda de memória. A última vez que ele o viu foi na noite do acidente, numa conversa sobre segredos que ele nunca soube. Você sabia o que aconteceria, ele murmurou, a compreensão se moldando em seu ser. Você estava envolvida. O que você fez? Victor, eu só queria proteger você. Ela levantou as mãos num gesto de rendição, e as lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. Mas ele não sabia mais em quem confiar. A expressão de Sofia mudou. Eu não sei de nada disso. O que está acontecendo? A confusão em sua voz era palpável. Você é a razão de tudo isso, Sofia. Rafael interveio, a voz polida como aço. A verdade sobre seu passado está conectada com o de Victor e Laura. Tudo foi planejado. Você é a chave. O ar carregava um misto de trevas e revelações. Laura piscou para cima. Sofia, você precisa entender. O que sabemos é pior do que podemos imaginar. Victor lutou contra a força da revelação. Perceber que toda a dor de anos se resumia a uma única escolha. A verdade que poderia salvá-lo ou matá-lo. O sussurro de segredos não revelados pesava em seu peito. O lugar estava repleto de sombras, e as luzes pareciam dançar em torno deles como testemunhas de um crime que ainda não sabiam que estava sendo cometido. Mas antes que pudesse formar uma resposta, uma explosão estourou do andar de cima, fazendo as paredes tremerem. O chão se abriu e um pedaço da estrutura caiu ao lado deles, e a sala foi preenchida com poeira e gritos. O pânico se espalhou, as luzes se apagaram, e o caos tomou conta, e no meio do desespero, uma voz ecoou do além. É hora de escolher, Victor. Era uma mulher idosa, com um olhar penetrante que fazia a luz brilhar em seu rosto anguloso. Não é hora de escolhas, Victor. É hora de revelações, ela declarou, sua voz soando como um eco distante de um passado esquecido. Era a avó de Victor, a mesma mulher que ele acreditava ter perdido anos atrás, sua presença culminando o tumulto como um trovão. Eu vim para te contar o que realmente aconteceu naquela noite. As palavras dela cortaram o barulho e o caos. Todos os rostos se voltaram para ela, cheios de expectativa e confusão. Laura, você sempre soube. Victor sentiu seu coração parar. O que mais tinha sido escondido? A verdade estava prestes a ser exposta. E à medida que a poeira da destruição se assentava, um desejo ardente de entender, de saber o que realmente estava em jogo, começou a crescer nele. Mas enquanto a mulher avançava, a sala pareceu tremer novamente, e um novo estrondo ecoou. A verdade que todos temiam parecia prestes a vir à tona. Mas a que custo? E mais importante, o que isso significava para todos eles? A sala estava em caos, e o olhar de Victor se fixou na mulher que avançava entre a fumaça. Sua avó, uma figura que ele jamais esperou ver novamente. Você chegou tarde, às vezes só uma verdade pode libertar. Sua voz ecoou, e quando ela se aproximou, um silêncio profundo dominou o ambiente. A tensão era palpável, mas as revelações estavam apenas começando. Laura ergueu a voz, tentando retomar o controle. O que você está fazendo aqui, avó? A dúvida na expressão de Victor se misturava à confusão. Ele se perguntava o que a mulher sabia, e por que ela tinha aparecido agora, quando tudo parecia estar desmoronando. Mas antes que qualquer um pudesse responder, uma explosão veio de fora da mansão, fazendo as janelas estourarem em 1000 pedaços,
e o chão tremer sob seus pés. Uma onda de luz ofuscante os envolveu, e a sala inteira pareceu pender para o caos, como se uma força invisível estivesse rasgando a realidade ao meio. Victor cravou os olhos no lugar de onde viera a luz, e então ele a viu. Uma figura familiar. A imagem de seu filho, Miguel, surgiu entre as sombras. Iluminada pela luz pulsante, ele havia desaparecido na mesma noite fatídica, e agora ali estava ele, como se o tempo não tivesse passado. Victor mal pôde acreditar no que via. Pai! O grito de Miguel cortou o ar, mas a intensidade do momento foi ofuscada por um pânico crescente. Eles estão vindo. Victor se sentiu desmoronar. As necessitadas respostas de sua avó, o susto de Laura e a presença de Rafael pareciam pequenas diante da realidade que se desenrolava diante dele. O que você faz aqui, Miguel? Ele perguntou, a voz entrecortada pela dor. O garoto parecia mais velho, mais maduro do que Victor se lembrava. Mas o olhar, aquele olhar era inconfundível. Não é seguro! Miguel gritou, os olhos cheios de lágrimas e medo. O que você fez? A verdade precisa ser contada. Então, a atmosfera mudou. A avó de Victor, antes firme e serena, ficou visivelmente abalada. Seu olhar desviou e a expressão de Laura se tornou sombria. Miguel, você não deveria estar aqui, ela sussurrou, quase impotente. A verdade não pode ser escondida por mais tempo. Sofia é a razão para tudo isso. Miguel disparou e seu olhar colidiu com o de Sofia. O queixo dela se levantou e os olhos ergueram-se num desafio silencioso. Eu sou a chave? O que está acontecendo? Sofia perguntou, confusa. Mas agora com uma determinação crescente. Você precisa me ouvir. O acidente não foi um acidente. Foi planejado. Miguel revelou. A tensão na sala aumentando à medida que as palavras dele reverberavam nos ouvidos de todos. Victor sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Como você pode afirmar isso? Os olhos dele estavam fixos com intensidade no filho, seu coração batendo descompassado. Porque nós fomos usados como isca, e você, avó, sabia. Tudo foi parte de um jogo muito maior. A revelação sacudiu a sala como um terremoto e fez todos estremecerem. Victor mal teve tempo de processar. A verdade que ele sempre buscou, não apenas sobre a noite do acidente, mas sobre sua vida inteira, estava prestes a ser exposta, e a sensação de desespero tomou conta dele. Ele se viu no centro de uma tempestade, enquanto o que havia construído e perdido despencava ao redor. Escolha agora, Victor. A escuridão está aqui, mas você tem a chance de mudar tudo, a avó disse. A voz dela um sussurro cauteloso, enquanto cumpria um papel que apenas ele poderia decidir. Mas a que custo? E nesse momento, enquanto a verdade começava a se revelar, Victor percebeu que, independentemente da escolha que fizesse, nada seria como antes. A história estava prestes a mudar drasticamente, e entre suspiros e lágrimas, ele se preparava para o que estava por vir. Que verdades ainda estavam escondidas? E qual seria o preço da libertação? A sala estava em caos, e o olhar de Victor se fixou na mulher que avançava entre a fumaça. Sua avó, uma figura que ele jamais esperou ver novamente. Você chegou tarde. Às vezes só uma verdade pode libertar. Sua voz ecoou, e quando ela se aproximou, um silêncio profundo dominou o ambiente. A tensão estava palpável, mas as revelações estavam apenas começando. Laura ergueu a voz, tentando retomar o controle. O que você está fazendo aqui, avó? A dúvida na expressão de Victor se misturava à confusão.
Ele se perguntava o que a mulher sabia e por que ela tinha aparecido agora, quando tudo parecia estar desmoronando. Mas antes que qualquer um pudesse responder, uma explosão veio de fora da mansão, fazendo as janelas estourarem em 1000 pedaços e o chão tremer sob seus pés. Uma onda de luz ofuscante os envolveu, e a sala inteira pareceu pender para o caos, como se uma força invisível estivesse rasgando a realidade ao meio. Victor cravou os olhos no lugar de onde viera a luz. E então ele a viu, uma figura familiar. A imagem de seu filho, Miguel, surgiu entre as sombras, iluminada pela luz pulsante. Ele havia desaparecido na mesma noite fatídica. E agora, ali estava ele, como se o tempo não tivesse passado. Victor mal pôde acreditar no que via. Pai! O grito de Miguel cortou o ar, mas a intensidade do momento foi ofuscada por um pânico crescente. Eles estão vindo! Victor se sentiu desmoronar. As necessitadas respostas de sua avó, o susto de Laura e a presença de Rafael pareciam pequenas diante da realidade que se desenrolava diante dele. O que você faz aqui, Miguel? Ele perguntou, a voz entrecortada pela dor. O garoto parecia mais velho, mais maduro do que Victor se lembrava. Mas o olhar, aquele olhar era inconfundível. Não é seguro! Miguel gritou, os olhos cheios de lágrimas e medo. O que você fez? A verdade precisa ser contada. Então, a atmosfera mudou. A avó de Victor, antes firme e serena, ficou visivelmente abalada. Seu olhar desviou, e a expressão de Laura se tornou sombria. Miguel, você não deveria estar aqui. Ela sussurrou, quase impotente. A verdade não pode ser escondida por mais tempo. Sofia é a razão para tudo isso. Miguel revelou e seu olhar colidiu com o de Sofia. O queixo dela se levantou e os olhos ergueram-se num desafio silencioso. Eu sou a chave? O que está acontecendo? Sofia perguntou, confusa, mas agora com uma determinação crescente. Você precisa me ouvir. O acidente não foi um acidente. Foi planejado. Miguel disparou, a tensão na sala aumentando à medida que as palavras dele reverberavam nos ouvidos de todos. Victor sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Como você pode afirmar isso? Os olhos dele estavam fixos com intensidade no filho, seu coração batendo descompassado. Porque nós fomos usados como isca. E você, avó, sabia. Tudo foi parte de um jogo muito maior. A revelação sacudiu a sala como um terremoto e fez todos estremecerem. Victor mal teve tempo de processar. A verdade que ele sempre buscou, não apenas sobre a noite do acidente, mas sobre sua vida inteira, estava prestes a ser exposta, e a sensação de desespero tomou conta dele. Ele se viu no centro de uma tempestade, enquanto o que havia construído e perdido despencava ao redor. Escolha agora, Victor. A escuridão está aqui, mas você tem a chance de mudar tudo. A avó disse, a voz dela um sussurro cauteloso, enquanto cumpria um papel que apenas ele poderia decidir. Mas a que custo? Então, como um golpe do destino, uma nova explosão irrompeu, desta vez mais próxima. A parede se fragmentou em uma rajada de destroços, e uma figura encapuzada apareceu, espalhando escombros. Era um homem que Victor jamais imaginou ver novamente. O estrondo do impacto foi ensurdecedor. Vocês pensaram que poderiam escapar? A voz era pesada, e ao tirar o capuz, Victor reconheceu o homem que acreditava ter sido um amigo. É agora ou nunca, gente. A verdade não pode ser desprezada. Quem está comigo?
O chão tremeu sob seus pés ao perceber que o que estava em jogo era muito maior. As máscaras caíam e os laços que sustentavam suas vidas começaram a se desfazer. Victor sentiu um nó na garganta. A verdade, a dor, o amor, tudo colidindo em um momento de decisão. Ele estava prestes a perder tudo de novo, e a única coisa que restava era uma escolha que mudaria suas vidas para sempre. Que novas revelações estavam por vir? Desespero crescia enquanto ele se preparava para enfrentar seu destino. A sala estava em caos, e o olhar de Victor se fixou na mulher que avançava entre a fumaça. Sua avó, uma figura que ele jamais esperou ver novamente. Você chegou tarde. Às vezes, só uma verdade pode libertar. Sua voz ecoou, e quando ela se aproximou, um silêncio profundo dominou o ambiente. A tensão estava palpável, mas as revelações estavam apenas começando. Laura ergueu a voz, tentando retomar o controle. O que você está fazendo aqui, avó? A dúvida na expressão de Victor se misturava à confusão. Ele se perguntava o que a mulher sabia, e por que ela tinha aparecido agora quando tudo parecia estar desmoronando. Mas antes que qualquer um pudesse responder, outra explosão veio de fora da mansão, fazendo as janelas estourarem em 1000 pedaços e o chão tremer sob seus pés. Uma onda de luz ofuscante os envolveu, e a sala inteira pareceu pender para o caos, como se uma força invisível estivesse rasgando a realidade ao meio. Victor cravou os olhos no lugar de onde vinha a luz, e então ele a viu, uma figura familiar. A imagem de seu filho, Miguel, surgiu entre as sombras, iluminada pela luz pulsante. Ele havia desaparecido na mesma noite fatídica, e agora ali estava ele, como se o tempo não tivesse passado. Victor mal pôde acreditar no que via. Pai? O grito de Miguel cortou o ar. Eles estão vindo! Victor se sentiu desmoronar. As respostas necessárias de sua avó, o susto de Laura e a presença de Rafael pareciam pequenas diante da realidade que se desenrolava. O que é que você faz aqui, Miguel? Ele perguntou, a voz entrecortada pela dor. O garoto parecia mais velho, mais maduro do que Victor se lembrava. Mas o olhar, aquele olhar, era inconfundível. Não é seguro. Miguel gritou, os olhos cheios de lágrimas e medo. O que você fez? A verdade precisa ser contada. Então a atmosfera mudou. A avó de Victor, antes firme e serena, ficou visivelmente abalada. Seu olhar desviou, e a expressão de Laura se tornou sombria. Miguel, você não deveria estar aqui, ela sussurrou, quase impotente. A verdade não pode ser escondida por mais tempo. Sofia é a razão para tudo isso. Miguel revelou, e seu olhar colidiu com o de Sofia. O queixo dela se levantou, e os olhos ergueram-se num desafio silencioso. Eu sou a chave? O que está acontecendo? Sofia perguntou, confusa, mas agora com uma determinação crescente. Você precisa me ouvir. O acidente não foi um acidente. Foi planejado. Miguel disparou, a tensão na sala aumentando à medida que as palavras dele reverberavam. Victor sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Como você pode afirmar isso? Os olhos dele estavam fixos com intensidade no filho, seu coração batendo descompassado. Porque nós fomos usados como isca. E você, avó, sabia. Tudo foi parte de um jogo muito maior. A revelação sacudiu a sala como um terremoto e fez todos estremecerem. Victor mal teve tempo de processar. O que você está dizendo, Miguel? O que você quer dizer com isso? Tudo tem a ver com o que o tio César fez. Ele é um dos responsáveis. E a verdade já não pode mais ser ignorada. As palavras de Miguel explodiram no ar como fogos de artifício. Todo o peso da revelação
caiu sobre Victor, como uma avalanche. O ambiente tornou-se um turbilhão de emoções desencontradas. Laura olhou para a avó, a expressão cheia de pânico. César. Mas ele estava longe. Como isso é possível? E antes que alguém pudesse responder, a sala tremeu novamente. Uma segunda figura encapuzada surgiu, seus olhos faiscantes refletindo a luz. Era o próprio César, seu sorriso cruel iluminando a escuridão. Você achou mesmo que poderia esconder a verdade de mim? Ele rosnou, cada palavra carregada de veneno. Victor sentiu um nó se formar na garganta. César. Mas por quê? Porque era a única maneira de controlar tudo isso. E agora você está prestes a descobrir que a verdade é bem mais sombria do que você imagina. A risada de César reverberou pelas paredes, e o pânico tomou conta do ambiente. A sala estava prestes a explodir em uma tempestade de traições e segredos, e no meio desse caos, chegou o momento final. Victor olhou para Sofia, para Laura, para Miguel, e pela primeira vez percebeu que a verdade estava mais perto do que nunca. Mas as consequências poderiam ser devastadoras. O que mais estava escondido? Ele precisava decidir, e o tempo estava se esgotando. A sala pulsava com a tensão de uma tempestade prestes a explodir. O olhar de Victor se fixou em César, e no instante que os rostos se tornaram mais tensos, um sentimento de impotência invadiu seu ser. Você está mentindo! Sobre tudo! Ele gritou, sua voz ecoando com uma mistura de dor e raiva. Miguel se adiantou, posicionando-se entre César e sua família. Estamos ouvindo tudo. Você não pode mais nos manipular. Um pesado silêncio envolveu o ambiente. A avó de Victor olhou nos olhos de César, seu desespero palpável na expressão. Você sempre esteve atrás disso, não é? Ela estava furiosa, a cada palavra colocando em xeque o homem que um dia fez parte de sua vida. O clima se tornava elétrico e a energia carregada era quase insuportável. César sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. A verdade pode doer, mas é hora de todos conhecerem o real motivo das coisas. O acidente? Uma distração, para cobrir um jogo maior. As palavras dele soaram como uma bomba, e Victor sentiu que o chão se abria sob seus pés. Chega! Sofia gritou, a voz dela se elevando em meio ao caos. Ela avançava em direção a César, a determinação ardendo em seu olhar. Se você tem algo a dizer, diga de uma vez. Estamos cansados de mentiras. Victor não conseguiu desviar o olhar dessa jovem cheia de coragem. Ali estava a chave que ele não sabia que precisava. Mas ainda assim, o medo pairava no ar, como um racha prestes a cortar a verdade pela raiz. Você realmente quer saber? César deu um passo à frente. Sua presença agora ameaçadora. O que aconteceu naquela noite é mais sombrio do que você imagina. Seus secretos são mais profundos e sangrentos. Nesse momento, as janelas da mansão estouraram em um eco ensurdecedor. O caos tomou conta, mas a imagem de Miguel no meio da confusão ressoava firme. Não deixem que ele escape. Essa é a chance de ecoar a verdade. O garoto rugiu, e a adrenalina correu pelas veias de todos. Victor olhou para sua avó, um laço inquebrável de amor e dor. Precisamos trabalhar juntos. Fale, avó. O que precisamos saber? Seu coração pulsava descompassado. O temido destino estava à vista. Ela respirou profundamente, parecendo aquela figura imponente que sempre fora. César não pode continuar jogando com nossas vidas. Precisamos unir forças antes que seja tarde demais. Sua voz, cheia de fragilidade, transmitia a urgência da situação. Neste instante,
tudo parecia congelar, enquanto a verdade pairava no ar como uma tempestade prestes a soltar sua fúria. O passado estava selado, mas estavam prontos para encarar as consequências. O silêncio era apenas um prenúncio do que estava prestes a acontecer. Victor olhou para Sofia, Miguel, a avó e Laura. O amor, a dor, os segredos, todos se fundiam em uma escolha única. Lutaremos juntos. Vamos trazer a verdade à luz, não importa o custo. E enquanto as sombras se iluminavam com a determinação deles, um pequeno broto de esperança surgiu. A batalha estava apenas começando, mas juntos eles eram mais fortes. Se você chegou até aqui, é porque a história te tocou. Não perca a chance de se inscrever agora, para não perder os próximos capítulos que vêm por aí. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e permitir que mais pessoas conheçam essa jornada incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de demonstrar seu apoio e mostrar que você é um verdadeiro fã. Não espere nem mais um segundo. Faça isso agora.